Olá a todos. É, eu, eu uso o cito do Testemunho de Jeová para a Bíblia, né? Do Testemunho de Jeová para ler os Salmos. E, mas eu faço de modificações, por exemplo, em vez de falar Jeová, eu falo Sol, porque o Sol, o Jeová é uma palavra que é inspirada por homens. Foram homens inspirados, descobriram essa palavra como o nome de Deus. Mas é sempre uma palavra que saiu da cabeça de um homem, foi criada por um homem inspirado, né? Mas o sol, em vez, é uma criação de Deus, ele não é uma criação do homem. Então é superior a essa palavra, é mais perto ainda de Deus do que essa palavra que é o nome de Deus. Então eu uso sol como em vez de ser o nome de Deus Jeová ou Javé na Igreja Católica, eu uso Sol, tá? Então vamos começar aqui a leitura dos Salmos de 1 até 8 da Bíblia. Então você veja, aqui, Salmos 1. Feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos maus, não pisa no caminho dos pecadores, nem se senta no grupo dos zombadores. Mas seu prazer está na lei de Jeová, na lei do sol. Ele na sua lei de voz baixa dia e noite. Então, praticamente, o que é isso? Feliz o homem que não anda segundo o conselho dos maus, não pisa no caminho dos pecadores, nem se assenta no grupo dos zombadores. Por que isso? Porque o grupo dos maus, às vezes, é atraente para a pessoa, porque eles parecem que estão bem, parece que se divertem, né? Parece que eles são unidos, etc. Mas isso é uma arapuca, porque você vai lá e pensa que está bem com eles e acaba se danando, né? Então, feliz o homem que não anda segundo o conselho dessas pessoas, o caminho dessas pessoas, e se senta junto com essas pessoas. Mas o seu prazer está na lei de Jeová, e ele lê a sua lei em voz baixa dia e noite. Por quê? Porque a pessoa que lê a lei de Jeová, ela adquire sabedoria, né? E com a sabedoria depois vem tudo o resto. Então, praticamente, ele é feliz porque ele lê a lei de Jeová e fica sábio. Ele será como uma árvore plantada junto às correntes de água, uma árvore que dá fruto na sua estação e cuja folhagem não murcha. Tudo o que ele fizer será bem sucedido. Então, por exemplo, a árvore plantada junto às correntes de água, ela tem sempre alimento, a água, né? E a água da vida. A Bíblia é como se fosse a água que é da árvore, né? Porque dizia Jesus que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então tudo o que ele fizer será bem sucedido porque terá essa sabedoria e daí começará a ter sucesso na vida. Tem até uma escritura que diz que tudo aquilo que quando o homem lê a Bíblia, sempre ele tem sucesso e será bem sucedido. Está escrito isso na Bíblia. Os maus não são assim. São como a palha que o vento leva. É por isso que os maus não ficarão de pé no julgamento, nem os pecadores na Assembleia dos Justos. Pois o sol conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos maus deixará de existir. Então, está dizendo que o sol conhece o caminho dos justos, no sentido que Deus lê nos corações e nas mentes de todos nós. Eles sabem o que nós pensamos e o que nós sentimos a todo momento. Vamos para o Salmo 2. Porque as nações estão agitadas e os povos maquinam coisas vãs? Os reis da terra tomam a sua posição, os governantes se unem contra o sol e contra o seu ungido. Dizem, vamos nos livrar das suas correntes e arrancar as suas cordas. Aquele que está no trono dos céus rirá, Jeová zombará deles, o sol zombará deles. Aquele que está no seu trono
em seu trono nos céus virá, Jeová zombará deles. Naquele tempo ele lhes falará na sua ira, e os aterrorizará na sua ira ardente. Ele dirá: eu mesmo empossei o meu rei. Em Sião, o meu santo monte, proclamarei o decreto de Jeová, o decreto do sol. Proclamarei o decreto do sol. E ele me disse: você é meu filho, hoje me tornei seu pai. Peça-me, e eu lhe darei nações como herança, e os confins da terra como sua propriedade. Então, aqui essa escritura, peça-me, eu lhe darei nações como herança, e os confins da terra como sua propriedade, é uma escritura que eu usei como fazer publicidade no meu sítio internet, italicosbrasilianos.com. Eu coloco no sítio: peça que eu lhe darei nações como herança, os confins como sua propriedade, os confins da terra como sua propriedade. Peça que eu me darei nações como herança. Salmo 2:8. No sentido que essa coisa dupla cidadania é como você tivesse pedido a Deus uma coisa e ele tivesse dado nações como herança. Entende? Você as quebrará como um cetro de ferro e as despedará como um vaso de barro. No sentido que ele não dá só as nações, no sentido, eu, no caso, sou a mesa de liberdade, aqui sou um italiano como sou um brasileiro, posso fazer o que quiser, ficar quanto tempo quiser na Itália, no Brasil, etc. Mas não é isso só o começo, porque você as quebrará com um cetro de ferro, e as despedará como um vaso de barro, porque ele dá também poder, mas através das gerações, através da linhagem, né? Da linhagem. Então, praticamente agora eu coloquei esse equipar aqui, mas eu não sou hebreu, eu sou judeu. Eu tenho 4 sobrenomes judeus na minha família. Então eu coloquei assim mais como lembrança, né, de que eu tenho com esses 4 nomes judeus. Então praticamente ele despedará com vaso de barro e as quebrará com cetro de ferro. No sentido, você terá poder sobre essas nações, através das gerações. Agora, ó reis, mostrem perspicácias, aceitem a correção o juiz da terra. Sirvam a Jeová com temor e alegrem-se com tremor. Honrem o filho para que Deus não se ire e vocês não morram no caminho, pois a sua ira se acende de repente. Felizes os que refugiam nele. Salmos 3. Ó Jeová, por que os meus adversários se tornaram tão numerosos? Por que tantos se levantaram contra mim? Muitos dizem sobre mim: Deus não o salvará. Mas tu, ó Jeová... Então, esses são os invejosos, né? Os invejosos. Eu tive pessoas aqui na Itália, nos 8 anos que eu tive antes de ter essa casa do governo que eu vivo agora, os 8 anos que eu vivia nas comunidades, eu vivi com pessoas que queriam o meu mal, que praticamente pensavam assim, que praticamente pensavam que Deus não o salvará, etc. Mas tu, ó Jeová, és um escudo ao meu redor, minha glória é aquele que ergue a minha cabeça. Chamarei a Jeová e ele me responderá, chamarei ao sol e ele me responderá do seu santo monte. Eu me deitarei e dormirei e acordarei em segurança. Então, praticamente, pois Jeová continua a me sustentar. Não tenha medo das dezenas de milhares que me cercam todos os lados. Levanta-te, ó Jeová, salva, meu Deus, pois golpearás todos os meus inimigos no queixo, quebrarás os dentes dos maus. Então aqui fala de quebrar os dentes porque tinha muitas guerras sanguinosas no passado. Então, mas não é só os maus que se quebram os dentes, às vezes os bons também quebram os dentes. Então eles dizem aqui no sentido que quem conseguirá quebrar os dentes é aquele que estará da parte de Jeová, né? A salvação pertence a Jeová, a tua bênção sobre o teu povo. Vamos ver o Salmo 4.
Ó meu justo Deus, responda-me quando te chamo, providencia uma saída da minha aflição. Mostra-me favor e ouve a minha oração. Filhos dos homens, até quando vocês tornarão a minha honra uma humilhação? Até quando amarão o que não tem valor e buscarão o que é falso? Saibam que o sol tratará de modo especial aquele que lhe é leal. O sol virá quando o chamar. Fiquem agitados, mas não pequem. Falem no seu coração, na sua cama, e fiquem quietos. Ofereçam sacrifícios em justiça e confiem no sol. Há muitos que dizem: o que nos fará ver o que é bom? Ó sol, que a tua luz da tua face brilhe sobre nós. Encheste o meu coração com uma alegria maior do que a alegria dos que têm safra abundante e cereal e vinho novo. Você veja, essa aqui é a alegria daqueles que estão com Deus, né? Encheste o meu coração com uma alegria maior do que a alegria dos que têm safra abundante, cereal e vinho novo. Dos ricos, dos potentes, daqueles que ganham tanto dinheiro, você tem mais alegria do que eles. Vou me deitar e dormir em paz, pois somente tu, ó Jeová, me fazem morar em segurança. Então vou me deitar e dormir em paz. Eu, por exemplo, eu tenho insônia todas as noites. Por exemplo, agora aqui são 3 da manhã, eu estou acordado. Mas dormir em paz quer dizer ter o coração em paz. Dormir, ter o coração ficar em paz, ficar relaxado. A pessoa dorme, então a pessoa que está em paz com a sua consciência também tem o coração relaxado. Vamos ver no próximo salmo. 5. Ouve as minhas palavras, ó Jeová. Fica atento ao meu gemido. Presta atenção ao meu clamor por ajuda. Ó meu rei, meu Deus, porque oro a ti. Ó Jeová, ó sol não, ó Jeová. De manhã ouvirás as minhas vozes, de manhã expressarei a ti a minha preocupação e aguardarei com esperança. Pois tu não és um Deus que tem prazer na maldade. Ninguém mal pode permanecer contigo. Pois tu não és um Deus que tem prazer na maldade. Você veja que ele é como um justo. Deus é como se fosse uma pessoa justa, uma pessoa que procura se aprimorar no bem, etc. Como eu estou fazendo, ler a Bíblia às 10 da manhã, etc. Então, pois tu não és um Deus que tem prazer na maldade, ninguém mal pode permanecer contigo. Nenhum arrogante pode ficar de pé na sua presença. Odeias a todos os malfeitores. Destruirás os que falam mentiras. Você veja, destruirás os que falam mentiras. As mentiras são detestáveis para Deus. O sol detesta pessoas violentas e enganadoras. Mas eu estarei na tua casa por causa do teu grande amor leal. Me curvarei em direção ao teu santo templo com temor reverente de ti. Ó Jeová, guia-me na tua justiça por causa dos meus inimigos. Guia-me na justiça por causa dos meus inimigos. Digamos que você está, por exemplo, como eu vou me transferir para Malta para aprender o inglês, e depois de Irlanda, vou ficar em um país de novo, em um país em que eu seria um estrangeiro praticamente. E daí eu vou ter muitos inimigos, porque as pessoas não gostam, né? Que a pessoa está ali incomodando, etc., querendo aprender o inglês, está querendo viver naquele país, mas é sempre um intruso. Então, como eu estava aqui na Itália, inicialmente os 8 primeiros anos que eu fiquei aqui antes de conseguir uma residência, eu fiquei no meio dos inimigos. Então, ó sol, guia-me na tua justiça por causa dos meus inimigos. Torna plano para mim o teu caminho. Pois não se pode confiar em nada do que eles dizem. No seu íntimo há só maldade. A sua garganta é uma sepultura aberta. Com a sua língua eles bajulam. Deus os condenará. Os seus próprios planos os farão cair. Que sejam rejeitados por causa das suas muitas transgressões, por se rebelarem contra ti. Mas todos os que fujam em ti serão felizes. Sempre gritarão de alegria. Tu os protegerás e os que amam o teu nome se alegrarão em ti. Pois abençoarás os justos, ó Jeová, ó sol.
pois abençoarás os justos, ó sol. Por que abençoará os justos? Porque o Jeová, porque o sol também é justo. Os cobrirás de aprovação como aquele com um grande escudo. Os cobrirás de aprovação como que com um grande escudo. Vamos ver o próximo salmo. Salmo 6. Arrogante para ser acompanhado com os instrumentos de cordas, Salmo de Davi. Ó Jeová, não repreendas na tua ira, e não me corrijas no teu furor. Mostra-me favor, ó Jeová, mostra-me favor, ó sol, pois estou perdendo forças. Cura-me, ó sol, pois os meus ossos tremem. Sim, a minha alma está muito aflita. Olha, essa questão é quando a pessoa é golpida por um malvado, né? E pergunto a ti, ó Jeová, até quando será assim? Volta, ó Jeová, e livra-me, salva-me por causa do seu amor leal, pois a morte não há menção de ti, a sepultura quem te louvará? Estou exausto de tanto gemer, a noite inteira o imundo de lágrimas na minha cama. Faço o meu leito transbordar com o meu choro. Então essa questão, quando eu vou trocar de país, eu vou estar lá na Malta, vou estar lá na Irlanda, sozinho, sem casa, sem dinheiro, doente, etc. Então eu vou a noite inteira, eu imundo de lágrimas a minha cama, faço o meu leito transbordar com o meu choro. Mas praticamente para acontecer isso, você tem que buscar desafios, buscar coisas difíceis, porque daí você vive essas situações e se aprimora, e você não fica sempre na zona de conforto. Então praticamente é isso, né? Então, se você ficar sempre na falando, isso nunca vai acontecer com você. Isso vai acontecer quando você está buscando, quando você está progredindo, quando você está lutando contra situações difíceis. Meus olhos estão fracos devido à minha tristeza, ficam turvos por causa dos que me hostilizam. Afastem-se de mim, todos vocês malfeitores, por Jeová, pois o sol ouvirá o som do meu coro. O sol ouvirá o meu pedido de favor, o sol aceitará a minha oração. Todos os meus inimigos serão humilhados e ficarão desanimados. Recuarão com vergonha num instante. Vamos ver o Salmo 7. Salmo 7. Lamentação de Davi, que ele cantou a Jeová a respeito às palavras de Cushi, o benjamita. Ó Jeová, meu Deus, em ti me... Cushi, o benjamita. Então, vou colocar aqui no bloco de notas, esse Cushi, o benjamita, que tem a ver que tem a ver com Davi. Isso aí é uma coisa que eu tenho que saber, buscar saber quem que era esse cara. Ó Jeová, meu Deus, em ti me refugiei. Salva-me de todos os que me perseguem e me livra-me. Senão eles vão me dilacerar como leões, apanhando-me sem alguém que me livre. Então, praticamente, dilacerar como leões, estar dilacerado como leão. Uma vez eu tive um dentista que praticamente ele fez um trabalho feito muito mal, que estragou os meus dentes. E eu até brinquei com meu amigo, disse assim, foi como se ele colocasse uma granada na minha boca. Ele era ele fazia de conta, era meu amigo, ele fazia desconto, ele dizia que aquele trabalho que ele fez é um trabalho de prima, de perfeito, etc., um trabalho superior, em vez de era um trabalho feito mal. Era um trabalho feito mal, mas ele dizia que era superior. Então, praticamente, isso é o espírito da venda. Por exemplo, você saber uma coisa que ninguém sabe, só você sabe, e daí você engana a pessoa, entende? Mas isso é enganação, e daí você vende uma coisa que não vale nada,
como se fosse uma coisa valiosa. Então ele fez isso comigo. Ele achou um botão lá na minha boca, um botão para apertar, e abriu a minha carteira. Então ele praticamente ele fez como leão, vão me dilacerar, salva-me de todos os que me perseguem e livra-me, senão eles me vão dilacerar como leões. É como se tivesse comido, né, a minha carne, apanhando-me sem alguém que me livre. E realmente, naquele período, eu não tinha amigos, não conhecia ninguém aqui na Itália, não tinha nenhum amigo, não falava com ninguém, etc. Só era sozinho. Então, apanhando-me sem ninguém que me livre. Ó Jeová não, ó Sol, meu Deus, se errei assim, se agi de modo injusto, se fiz o mal àquele que me fez o bem, ou se permiti, se fiz o mal àquele que me fez o bem. Veja. Ó Jeová, meu Deus, se errei assim, se agi de modo injusto, se fiz o mal àquele que me fez o bem. No sentido que aquele cara, o dentista, fez o mal àquele que fez o bem, porque eu estava dando dinheiro para ele e ele me fez o mal vendendo uma coisa que não vale nada, pior do que nada, como se fosse uma coisa bem feita. Ou se fez o mal que ele fez bem, ou se sem motivo me despojei meu inimigo, então que um inimigo me persiga e alcance, esmague a minha vida no chão e faça a minha glória perecer no pó. Então, por exemplo, eu não sei agora se esse dentista foi uma punição de Deus ou foi um malvado mesmo, foi um enviado de Deus para fazer o mal porque eu fiz o mal a alguém, ou então ele fez o mal porque realmente ele era malvado, entende? Não, ele realmente era malvado, mas não sei se esse foi um emissário de Deus ou se realmente foi uma coisa injusta que aconteceu. Não sei até que ponto. Isso aí é só Deus que sabe, que lê os corações e as mentes. Então praticamente levanta-me na tua ira, ó Sol, enfrenta a fúria dos meus inimigos, desperta por mim e exige que seja feita a justiça, que as nações te rodeiem, e tu do alto agirás contra elas. O sol julgará os povos, julga-me, ó sol, segundo a minha retidão e segundo a minha integridade. Por favor, põe o fim às más ações dos perversos, mas dá firmeza aos justos. Pois és tu, ó Deus justo, que examina o coração e as emoções mais profundas. Deus é meu escudo, o salvador de todos dos que são retos de coração. Deus é justo juiz. Deus programa os julgamentos todos os dias. Se alguém não se arrepende, ele afia a sua espada. Ele arma o seu arco e o prepara. Ele aponta as suas armas mortais. Ele prepara as suas flechas chamejantes. Vejam aquele que está gerando a maldade. Ele concede desgraça à luz das mentiras. Cava um buraco e o aprofunda, mas cai na própria cova que fez. Então, isso aí, uma vez aconteceu o que? Eu estava sendo odiado por uma pessoa, eu disse: você está cavando a tua própria sepultura. Mas naquele período eu não conhecia a Bíblia, mas você veja que até a Bíblia fala: vejam aquele que está gerando a maldade, ele concebe desgraça e dá luz a mentiras. Cava um buraco e o aprofunda, mas cai na própria cova que fez. Ele concebe a desgraça e dá luz a mentiras. A desgraça que ele causa voltará sobre a sua própria cabeça. Sua violência recairá sobre o alto de sua cabeça. Louvarei ao Jeová, louvarei ao sol pela sua justiça. Cantarei louvores ao nome do sol, o Altíssimo. Vamos ver aqui. Esse aqui é o Salmo 7, me parece. Salmo 7. Agora vamos ao Salmo 8, que é o último salmo da leitura. Salmo 8. Salmo de Davi. Ó sol, nosso Senhor, como é maestoso o teu nome em toda a terra. Puseste o seu esplendor até mesmo acima dos céus. Então ele já tinha ideia do universo naquele tempo. Puseste o seu esplendor até acima do céu, até no universo. Da boca de crianças e de bebês estabelece a força por causa dos teus adversários, para silenciar o inimigo e o vingador. Quando vejo os teus céus, obras dos teus dedos, a lua e as estrelas que formastes,
O que é o homem mortal para que lembres dele, e o filho do homem para que cuides dele? Tu o fizeste pouco menos do que os seres divinos, e o coroaste de glória e esplendor. Deste domínio sobre as tuas mãos, puseste tudo debaixo dos seus pés. Você veja bem, desse domínio sobre as suas mãos, puseste tudo debaixo dos seus pés. Eu vejo, por exemplo, eu sou italiano e brasileiro, eu vejo a distância enorme, desconfinada que tem entre o Brasil e a Itália, e a maioria da parte das coisas são terra virgem, terra virgem. Então tem uma enormidade de terra de riqueza, de riquezas no mundo, quilômetros e quilômetros. Aqui da Itália até o Brasil são até do Milão até o Paraná, que é onde eu moro. Tem 11 mil quilômetros de distância, por exemplo, 11 mil quilômetros de distância. Então é uma coisa enorme, desconfinada. Todas as ovelhas, os cabritos e os bois, e também os animais selvagens, as aves do céu, os peixes do mar, tudo o que percorre os caminhos do mares. Ó Jeová, o nosso Senhor, como é maestoso o teu nome sobre toda a terra. Tá certo? Muito obrigado, um abraço a todos.